Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar a palavra do dia com vocês, uma reflexão que eu acredito que vai te fazer pensar sobre muitas coisas na sua vida. Vou ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5, duas passagens do versículo 1 ao 4 e depois do versículo 14 a 20. É uma passagem famosa na qual Jesus ele expulsa os demônios de um homem e o manda lá para alguns porcos que se jogam no penhasco. Então vamos lá. Do 1 ao 4. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Depois do 14 ao 20, diz assim: os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Eu acho interessante essa passagem, e o tema que eu quero te falar de hoje é que Jesus ele nunca dá nenhum ponto sem nó. Tudo que Deus faz, ele sempre tem um motivo. E esse homem, ele estava dominado por um demônio há muito tempo. E antes mesmo de Jesus chegar naquela terra, eu tenho certeza que ele já sabia daquele homem. Ele já conhecia a história dele. Antes mesmo de ver ele, ele já conhecia a história dele. E aquele homem estava dominado por uma legião de demônios. E Jesus foi lá e libertou ele. Foi lá e resgatou ele. Talvez você esteja aí afastado de Deus, com uma legião de pensamentos ruins, uma legião de demônios te atormentando. Você acha que não tem mais jeito, mas tem. Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode te transformar. Mas o que é interessante nessa passagem é que Jesus fez um milagre e que o povo daquele lugar não acreditou. O povo daquele lugar expulsou Jesus de lá. Por quê? No meu entendimento, aquele povo também era um povo muito sujo e muito pecador. Era um povo que resistia a Deus. Era um povo que não queria a salvação. Mas tem uma coisa que é muito legal nessa passagem que a gente tem que notar. Antes dessa passagem, todos os milagres que Jesus fazia, ele falava para as pessoas não contarem nada a ninguém. Mas para esse homem foi diferente. Esse homem insistiu que ele queria seguir Jesus, mas Jesus tinha outra missão para ele. Ele falou que esse homem deveria ficar lá e contar tudo de bom que Deus tinha feito para ele. E aqui diz que ele foi lá e pregou naquela região. E que aquelas mesmas pessoas que expulsaram Jesus admiravam o que ele estava falando. Porque a partir do testemunho dele, elas conseguiram acreditar em Deus. Então Jesus não dá ponto sem nó. Ele salvou esse homem, porque ele sabia que esse homem ia pregar também o evangelho dele. Ele sabia que através desse homem, muitas pessoas naquela região, que não acreditariam em Jesus, mas que poderiam acreditar primeiro na palavra desse homem, poderiam ser salvos. E a mesma coisa acontece hoje. Se você foi salvo, se você foi resgatado, se você foi redimido, não deixe de proclamar o evangelho. Conte tudo que Jesus fez por você. Não tenha vergonha, dê testemunho, porque muitas pessoas vão crer por meio da tua palavra. Jesus ele quer te usar, mas você precisa se colocar à disposição, assim como esse homem, depois de salvo, colocou. Eu espero que ele abençoe a sua vida. Amém.